Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e hoje a gente vai continuar com a última aula do Roland Kiefer sobre como fazer fotografias de viagem. E nesta quarta aula aqui ele vai ensinar pra gente, assim, que vai ensinar não, vai dar umas dicas de como se montar uma apresentação de slides, né, uma apresentação de fotografias, ou montar um portfólio, né, um álbum, uma coisa assim. Então, vamos ver o que o Roland Kiefer fala em nome da Nikon aqui em 1986. O título da aula é Como manter o interesse e os espectadores acordados. Um experimentado fotógrafo de viagens sabe que o tema correto e a composição correta não são suficientes por si só. Se as fotos não foram produzidas para serem usadas pessoalmente, né, só para você, umas fotos particulares, mas para também dar prazer às outras pessoas que verão as suas fotografias, o seu trabalho, a coisa a fazer agora é olhar todas as fotografias, avaliar todas corretamente e preparar as fotos de uma maneira que a apresentação seja uma experiência para todos. A mesma experiência que você teve, se possível, né, da viagem. É surpreendente que inumeráveis fotógrafos gastem uma fortuna num equipamento de primeira linha. Gasta em viagens caras, gasta toda a energia e tempo para produzir fotos fascinantes e depois apresentam suas fotos de uma forma que mesmo o mais paciente dos observadores é colocado num severo teste, e as fotos acabam ficando menos interessantes do que poderiam ser. Cópias ou ampliações pequenas, ampliações mal produzidas, edições e arranjo das fotos de uma forma confusa e com muitas fotografias. Esses são apenas alguns exemplos que arruinam qualquer chance de sucesso. Isso não precisa ser assim. Com apenas alguns truques, você pode melhorar a apresentação do seu trabalho, tanto visualmente como em conteúdo, fazendo com que o seu trabalho se transforme numa bem merecida festa para os olhos de quem vê. A escolha das fotos. Um dos maiores erros cometidos por fotógrafos inexperientes é assumir, ter certeza que todas as fotos feitas nas viagens interessarão ao espectador. Lógico, você, como é o fotógrafo que fez as fotos, uma massa de memórias acorda a cada foto que você vê da sua viagem. Mas para quem vê de fora as suas fotografias, ele não tem essas experiências nem as memórias. E não se pode esperar que ele, o espectador, entenda facilmente esse mundo de experiências que você viveu. Assim, o espectador perde interesse muito rapidamente pelas fotos. Então é extremamente importante que você deva, em primeiro lugar, editar a montanha de fotos que você fez. E o editar é escolher, né? Separar o joio do trigo e escolher apenas uma pequena seleção das melhores, mais expressivas fotos para a apresentação, o álbum ou o portfólio. Divida a seleção das fotos em 3 fases. Na primeira fase, você elimina todas as fotos que estão claramente ruins ou completamente fora do contexto. Na segunda fase, você elimina todas as fotos supérfluas, repetidas ou versões muito parecidas uma com a outra, de um mesmo tema, né? Se possível, escolha somente uma foto, a melhor delas, e sempre a melhor se houver repetidas ou parecidas. Na terceira fase, você vai precisar do seu conceito na mão, esse conceito da viagem que você fez antes de sair de casa, né? Pense em como você quer arranjar a apresentação das suas fotos e elimine todas que estejam fora do seu conceito da viagem. Fotos que não estão ruins, mas são apenas versões diferentes de uma mesma cena ou que não se encaixem perfeitamente no seu conceito da apresentação, não as jogue fora, guarde-as numa pasta separada. Você pode querer revê-las numa outra época. Quando fizer a sua seleção, a sua edição, você pode seguramente trabalhar no princípio que uma colheita de fotografias, uma seleção, uma edição
de umas 10 a 20% de todas as fotografias que você já fez, já é um bom resultado. Seja o mais crítico possível quando fizer a seleção das suas fotos. Se você notar que os resquícios da experiência da viagem ainda estão recentes em você e não te permite se separar facilmente das fotos medíocres, o melhor a fazer nesse caso é largar tudo, parar de fazer essa seleção, deixar de lado e ir fazer outra coisa, até você conseguir se distanciar delas mentalmente. E só voltar depois que passou essa excitação das memórias vividas na viagem. É o mesmo que dizer ter objetividade. Nessa parte aqui acabei colocando um PS aqui além do que ele escreveu, porque eu acho importante que vocês saibam disso, né? E eu também fiz uma comparação com essa palavra seleção dele, nessa palavra seleção das nossas fotografias, né? Então, o que eu queria que vocês pensassem, quando vocês pensassem nessa palavra seleção, assim, que vocês ligassem essa palavra seleção, a mesma seleção brasileira de futebol, por exemplo. Essa seleção brasileira de futebol é uma escolha dos melhores jogadores do Brasil, né? No final eles escolhem lá, acho que 22 jogadores, de milhares que existem no Brasil, né? Profissional. Então essa seleção é a dedo, né? E eu só tô falando uma seleção honesta, pura, sem política nenhuma, né? Como a gente vai fazer com as nossas fotografias. Então, o que eu queria que vocês fizessem quando vocês selecionassem as fotografias de vocês é que vocês pensassem como se fosse um técnico de futebol da seleção brasileira. Fotógrafo no Brasil acaba sendo muito parecido o que é um técnico de futebol, né? Todo mundo é, mesmo nunca ter estudado, sim, mas todo mundo sabe de futebol, todo mundo consegue ser um técnico de futebol. Então, quando você selecionar suas fotos para fazer um portfólio, pense como um técnico de futebol escolhendo a melhor seleção das suas fotografias para uma apresentação. Essa apresentação que você vai fazer, na maior parte dos portfólios, álbuns, qualquer coisa que você vá mostrar para alguém, um cliente, por exemplo, esses álbuns não podem passar de 20 fotografias, porque fica muita coisa para uma pessoa olhar em pouco tempo. Então, quando tem muita foto, as pessoas já passam direto, sem ver muito. Então, eu só queria lembrar vocês que quando vocês selecionarem foto, lembrem da seleção brasileira de futebol e quem escolhe esses jogadores. Porque quando vocês fizerem uma seleção, é para essa seleção de fotografias que você vai fazer acabar sendo uma seleção campeã, né? Uma campeã em emoção para as pessoas, né? Uma campeã em que as pessoas gostem muito das suas fotografias, que vejam esse trabalho e se sintam emocionadas e se sintam, sei lá, talvez a mesma experiência que você teve viajando. Então, quando você lembrar da palavra seleção, eu tenho que selecionar minhas fotos, lembre da seleção brasileira e lembre que você deve fazer uma seleção das suas melhores fotografias possíveis, né? Para que você consiga separar uma seleção ganhadora. Antes de selecionar, separe as fotos de acordo com o evento ou a cidade. Renomeie as fotos com um nome curto e indicativo, tipo o nome da cidade e a data de que você esteve lá. No nome do arquivo, no final da data, coloque um underline e a numeração em sequência cronológica. Insira o metadado preenchido nas fotos. Agora vamos à seleção e edição. Selecionando as fotos da viagem. Primeiro, separe as fotos de cada local, de cada cidade visitada, numa linha do tempo. Nessa ordem, vá olhando as fotos e elimine as menos relevantes, ou repetidas ou parecidas. Seja crítico, passe o olho de novo pela seleção. Vá mudando a ordem até se encaixar com o conceito da sua experiência da viagem, com a ideia inicial pré-viagem. Com isso, você coloca a sua experiência para as pessoas assistirem, né? E as pessoas, a galera, né? Os parentes, amigos, vizinhos, ou mesmo um editor de revistas de viagens, blogs de viagens, portais, sites de viagens, todos esses serão os seus juízes. A impressão
que a reação delas terão em ver as suas fotos até o final, e isso é válido para qualquer tipo de arte, é a reação do público, de preferência desse público geral que você não conhece. Se esse público falar ó, ou então perder a respiração e se sentir emocionado, é o sinal de que as fotos ou estão boas ou não estão tão boas. Então essa reação do público é o que vai te dar a nota, né? Para qualquer diretor de teatro, dança, esse pessoal que trabalha com arte, na primeira apresentação dessa peça que eles criam, esse diretor, né, as pessoas que criaram isso ficam entre o público ali disfarçadamente, sem muita gente saber que eles são os produtores. Eles sentam ali no meio da plateia para sentir o que o público está sentindo, para ouvir a reação desse público, essa reação emocional do público e o que eles falam um para o outro ali em volta. Então, desse jeito, esses coreógrafos, diretores de teatros, eles sabem qual foi a reação do público, e é o público que não os conhece, né? E sabe se aquilo foi bom ou não, né? Então, esse é o termômetro para a gente saber como estão as nossas fotografias, né? É colocando ao público que a gente não conhece e vendo a reação delas, né? É bom ter coragem, né? Criar essa sua segurança própria, né? Mesmo que você seja a pessoa mais insegura do mundo, tenha maiores medos possíveis, isso não é impossível quebrar. Nós somos seres mutáveis e flexíveis, né? E a gente pode trabalhar esse nosso psicológico para ganhar essa confiança. Isso não é instantaneamente, né, que acontece. Mas se você começar hoje a falar assim, não, eu vou perder minha timidez, eu vou perder minha insegurança, eu vou conseguir ser mais seguro, eu vou conseguir ser mais aberto, essas coisas começam a mudar em você. Montem as suas fotos das viagens como você viu e viveu. Muitas vezes, as fotos que estão cronologicamente lá na frente, elas podem se encaixar aqui atrás, né? Elas podem mudar um pouco o local delas para que crie uma história melhor, né? Então, essa sequência cronológica, às vezes, pode ser um pouquinho mudada. Às vezes não, mas às vezes pode. Então, é isso que você tem que perceber, né? Faça a sua seleção nacional das suas fotos, sua seleção brasileira das fotografias, o seu time de fotografia, que poderão dar uma goleada e um espetáculo, ou ser um fracasso. Isso depende de você. E se der errado e fracassar, analise os seus passos, os seus erros e tente de novo. Todo mundo erra, errar é humano e ninguém nasceu sabendo, né? Apesar de todo mundo achar que fotografia é fácil, que qualquer um faz, mas é a mesma coisa que você tentar fazer música, né? Barulho a gente faz, mas fazer música a gente tem que estudar muito para conseguir fazer, né? Aqui volta o Kífero. Quando a seleção das fotos estiver feita, olhe tudo de novo, uma a uma, na sequência que você arranjou para contar visualmente a sua história, a sua viagem. Cheque de novo essa sequência e reordene se for necessário, para se encaixar na sua história da viagem. Tenha em mente que para um slideshow ou uma apresentação de fotos, não deve conter mais do que 70 fotografias, isso num slideshow, tá? E deve ter no máximo, estourando assim, o extremo máximo de 100 fotografias, senão fica muita foto. Talvez com até 100 fotos, os espectadores não se cansem, mas as fotos têm que estar boas, né? Se a seleção for para um portfólio para apresentar a um editor de publicações de viagens, esse portfólio não deve conter mais do que 40 fotografias, isso estourando, no máximo 40. O ideal é ter umas 20 fotografias e, se possível, ter mais de um portfólio separado para caso precise mostrar mais fotografias. Mas cada portfólio não ter mais do que 20 fotografias. Reduza o número de fotos o máximo possível, tomando cuidado para não criar lacunas na sua história da viagem. Nessa parte da apresentação das fotos ao público, eu mesmo tive que adaptar algumas coisas aqui, porque essa apresentação deles era no tempo analógico e já não serve para nós, né? O projetor ainda existe. Só a fonte das fotografias é que mudou, né? De slide e cromo, né, para digital. Mas se você tiver um desses projetor multimídia, fica muito parecido, fica igualzinho, né? Não dá para ver diferença nenhuma.
E hoje em dia esse tipo de projetor multimídia já está barateando, né? E aqui continua o Kiefer. Um slideshow com projetor e uma tela ou uma parede lisa e branca é sem dúvida muito mais impressionante e ao mesmo tempo a mais interessante forma de apresentação. Oferece a possibilidade de fazer a apresentação muito mais efetiva e dramática, com intervalos entre as fotos, intervalos curtos e longos, com transições suaves e duras, fade in e fade out, e com a narração intercalando com música. Uma outra vantagem da apresentação do slideshow é que um grande número de pessoas pode ver ao mesmo tempo. Para a apresentação em cópias, fazer ampliações, em primeiro lugar, procure um laboratório de ótima qualidade na sua cidade. Como cópias podem ser caras, a sua seleção deve ter no máximo umas 20 fotografias. E se for da viagem, lembre-se de não deixar lacunas na história da sua viagem. O tamanho das cópias depende da forma da montagem. Cópias pequenas não são uma boa forma de visualizar. O tamanho 24 por 30, 20 por 30 mais ou menos, é um bom tamanho. Existem várias formas e com preços e trabalhos diferentes. Existe hoje esse sistema de impressão, tipo esse D-Book, que imprime numa folha A4 paisagem ou retrato e ele monta como se fosse um livro com capa dura e todas as páginas em várias cores que você pode escolher. Cabem no máximo 3 fotografias por página, mais texto se quiser. E o tamanho máximo da impressão é um pouco menor que o tamanho A4. Num álbum desse tipo, a quantidade máxima de fotografias não deve ultrapassar 100 fotografias. E mesmo esse número de 100 fotos só deve ter tudo isso quando a viagem for por vários locais, várias cidades, tenha uma variedade grande de locais, né? Esse tipo de álbum serve muito bem para mostrar aos amigos como foi a sua viagem, mas no máximo 2 pessoas por vez vão conseguir ver esse álbum. Tem a vantagem de ser físico, montado como se fosse um livro com capa dura, e fácil de guardar ou pegar, né? A desvantagem é o tipo de impressão, que é digital ou jato de tinta ou laser colorido, né? Que perde um pouco da aparência de fotografia. Essa perda não é tão grande, mas como é essa forma digital, né? Então ele muda um pouquinho a imagem, né? Mas como é para contar uma história em um livro, em um álbum para se guardar ali, para ter de recordação talvez, e mostrar para os amigos, muito provavelmente os amigos não vão perceber essa qualidade, né? Essa diferença da qualidade. Então eles vão ficar presos à história, né? Que é o mais importante. Esse tipo de álbum de book você monta pela internet, pede pela internet, paga com cartão e recebe pelo correio, né? E é um trabalho que acaba ficando bom também, né? E aqui continua. Os outros tipos de álbum variam muito hoje em dia, né? Existem várias formas de fazer esses álbuns, de montar as fotografias, e tem vários tamanhos, vários preços e várias formas, né? Para um portfólio é melhor que seja simples, assim, que não tenha enfeite, né? Que o que chame a atenção seja as fotografias ou o trabalho. Esses álbuns físicos feitos fotograficamente, como as fotos são de viagem, essas fotos dessa aula, por exemplo, esse álbum fotográfico não deve ser maior do que 24 por 30 e não menor do que 15 por 20, 15 por 21, né? Com o máximo de 30 fotos, no máximo, uma foto por página. Uma outra forma é montar as fotos, né? Emoldurar as fotos no tamanho 24 por 30, 20 por 30 e emoldurar com o passepartout, uma moldura simples de alumínio. E dessa forma você pode pendurar na sua parede também. Você pode fazer uma exposição dentro da sua sala num dia de festa, onde vários amigos vão estar. Então você pode colocar essas fotografias nas paredes. Esse tipo de montagem custa um pouquinho mais caro, mas tem a grande vantagem de você ter uma decoração para sua própria parede, que com certeza vai ficar alguns anos aí nessa parede, né? E eu tenho certeza absoluta que muitos amigos vão ficar felizes em ganhar uma moldura dessa com uma foto sua ali para ele pendurar na parede também. Bom, a aula do Kiefer acaba aqui, né? Agora a seguir eu coloquei esses 4 portfólios que essa revista da Nikon apresenta aqui.
São 4 seleções de fotos de viagens por 4 fotógrafos aventureiros com 4 visões diferentes, 4 formas diferentes de ideias de composição, técnica de ampliação e também 4 conceitos diferentes. Na verdade, cada um pensa e vê de uma forma, e estou falando na visualização, interpretação da impressão. Cada um vê e fotografa de um jeito, né? E dentro do conceito fotografia de viagem, todas essas 4 conseguem contar uma história. E isso é a parte do trabalho que é similar em todos esses fotógrafos. Essa conquista de fazer o público falar né, de se sentir emocionado, fazer com que ele respire fundo ou perca o ar dos pulmões, é o prêmio que você recebe pelo seu trabalho, né? Pelo trabalho que você teve na viagem, fotografar e depois montar suas fotografias, editar suas fotografias, dar uma tratada nelas e montar essa seleção brasileira das suas fotografias para que emocione esse público. Esse é o maior prêmio. Esses 4 trabalhos que a gente vai apresentar agora, elas têm poucas fotografias porque todos esses trabalhos foram publicadas em revistas, né? Principalmente na Photo francesa, no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Eu conheço 2 desses trabalhos por essa revista, né? E todas elas foram publicadas, né? A Nikon só fez essa seleção deles para eles colocarem na publicação da Nikon. E como é para revista, o número de fotografias é no máximo 10. Em 10 fotografias você tem que contar a sua história, isso no máximo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que você goste dessas fotografias, espero que você tenha gostado dessas aulas do Roland Kiefer e da Nikon. Clique no gostei se você gostou no final, compartilhe, comente, favorite e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.